devagar ou vou ter... Eu tenho proteção, cara. Eu tenho proteção. Tem direito a um advogado. Desgraçado. Diretiva 3. Respeitar as leis. Sim. Eu sou um tira. Existe uma diferença entre ser um clássico e entre ser um cult. Cult é aquele filme que geralmente você não dá muito por ele, mas ele pode ter todos os problemas possíveis e você vai gostar dele. Agora, um clássico é aquele filme que se prova atemporal com o tempo. Nesse ponto, acho que Robocop é sim um clássico, mas ele não é cult porque ele tem diversos problemas que, na minha opinião, não são superáveis. Eu vou falar isso ao longo do vídeo, mas antes, já se inscreve nesse canal e deixa o like para ajudar o YouTube a enviar esse canal aqui para muito mais pessoas. Ajude-me a espalhar a palavra do cinéfilo. É isso, pessoal, vamos para o vídeo. Eu ia xingar, mas vamos para o vídeo. Robocop segue a história de um soldado que morre em combate em uma das cenas mais catárticas do cinema de ação dos anos 80. Isso para aquela época existiam vários filmes violentos, tá? Mas Robocop surpreendeu pela qualidade gráfica dessas cenas. E ele acaba morrendo e começa a fazer parte de um experimento científico que visa reconstituir a pessoa que morreu e transformar ela numa máquina de matar. Ou seja, os cientistas começam a colocar o seu projeto em prática porque eles precisam de uma cobaia para colocar essa ideia de reconstruir o corpo de uma pessoa, transformar ela em uma máquina, né? Essa pessoa já está morta, ela não vai mais ser uma pessoa necessariamente, ela agora vai ter todo o seu corpo, toda a sua mente retransformada, reconfigurada para ser uma máquina de matar e servir ao governo. Só que ninguém em sã consciência quer servir de cobaia para isso. Então eles aproveitam que o policial morre e coloca ele no lugar, né, de outra possível pessoa que poderia aceitar ser uma cobaia para ser exatamente essa cobaia e ele se torna um Robocop. E aí que a gente tem o início do nosso filme. A história, ela aparentemente parece ser complexa, mas não é tão complexa assim. Basicamente isso é o que você precisa entender sobre o filme. O cara morre, eles usam ele como cobaia e ele vira o Robocop. Pronto. Mas o que o governo quer com essa proposta de pegar corpos de pessoas mortas e transformarem elas em máquinas de combate? Simplesmente acabar com a criminalidade. Então o objetivo do governo é criar uma espécie de inteligência artificial, né? Esse conceito já era um pouco discutido lá na década de 80, né? O Paul Verhoeven discutiu isso muito bem em O Vingador do Futuro, e aqui ele quer somente construir essa ideia de que existe no futuro, podem existir máquinas capazes de trabalhar para o governo e acabar com a criminalidade. Esse era o objetivo tanto do governo quanto a empresa que desenvolveu o Robocop. Até aí, parece uma ideia promissora, só que ele não vai acabar com a criminalidade no diálogo, não, ele vai acabar com a criminalidade na base da porrada. Ou seja, eles desenvolvem uma máquina extremamente agressiva que não tem ideia, ela é poucas ideias com os criminosos. Até aí, a ideia começa a ser aplicada de uma forma interessante, só que eles começam a sair do controle e então essas máquinas elas começam a ter atividade própria, elas começam a ter vontades próprias, e é exatamente isso que faz com que tudo saia do controle. Mas aqui o nosso querido Robocop, com o tempo, ele começa a recuperar um pouco das suas memórias, principalmente porque a policial que era companheira dele, né, que era parceira dele de trabalho, ela começa a tentar resgatar a memória dele e provar que
ele não é um cara mau assim, ele não é uma máquina que pode ser dominada pelo sistema, então ele começa a reconfigurar a rota, ele começa a se lembrar do que ele tinha antes da morte e se vingar dos caras que literalmente mataram ele. Ou seja, aparentemente é um filme que ele tem uma complexidade, né, sobre memória, sobre saber quem você é, e que mistura isso com o humor ácido, subversivo do Paul Verhoeven e ao mesmo tempo com um pouco de trecheira. Esse filme ele tem um ar de trash muito grande e eu acredito que seja isso que transforma ele no filme tão memorável que ele é. Mas acima de qualquer coisa, acima de história, acima de piada, acima de humor, acima de qualquer coisa, a maior qualidade desse filme são as sequências de ação, que são muito gráficas. Os efeitos aqui, eles fogem um pouco do CGI. O CGI da época era mal feito, então você vai perceber o personagem se movendo como um brinquedo, como um boneco. Claramente você vai ver que o Robocop é um boneco ali, mas você ignora isso. Se você ignorar isso, você vai ver que as sequências de ação, os efeitos visuais para a época eram bons. Mas a melhor coisa desse filme são os efeitos práticos, porque nas cenas de violência, cara, fica tudo muito crível, tudo muito cru. E isso é a alma de Robocop, na minha opinião. Ele faz, sim, muitas críticas sociais fodas sobre, por exemplo, o marketing, a propaganda que os noticiários, né, que o sistema jornalístico faz em cima da morte de alguém, em cima da desgraça alheia. Eles usam isso para farmar audiência. Ou seja, o Paul Verhoeven ele fazia essa crítica. Então o governo ele usa como máquina principal para se manter no poder a desgraça alheia. Ele lucra muito dinheiro com a morte de inocentes. Então essa crítica que o Paul Verhoeven faz aqui ela é muito contundente, ela é realmente muito perspicaz, muito boa. Em cima de críticas sociais fodas e outras críticas a mais, o filme ele constrói a sua narrativa em cima de um humor ácido extremamente característico do próprio Paul Verhoeven. E por que eu cito e eu fixo aqui o meu pensamento e o meu diálogo aqui no Paul Verhoeven? Porque, cara, esse cara é a alma desse filme. Se esse filme tivesse sido dirigido pelo James Cameron, provavelmente seria um filme excelente, mas ele seria um filme muito melhor. Porém, não seria Robocop, seria Exterminador do Futuro. Vale lembrar que Robocop foi lançado numa época em que já existia Exterminador do Futuro, né? O primeiro filme foi lançado em 81, esse filme aqui é de 87, então digamos que ele pode beber em algumas referências. Eu acho que o Paul Verhoeven simplesmente ele bebeu nas fontes, né, de Exterminador do Futuro. Então acredito que se o James Cameron fosse o diretor desse filme, ele seria muito melhor, narrativamente, tecnicamente, seria perfeito, mas não seria Robocop, certo? Qualquer outro diretor que fizesse esse trabalho aqui faria um filme ruim, exceto James Cameron, certo? Esse filme precisava ser dirigido pelo Paul Verhoeven, porque a essência dele tá nas sequências de ação, na violência, mas também no humor ácido, a crítica social que ele faz aqui em relação às coberturas jornalísticas, em relação à pretensiosidade das pessoas, em relação à questão do crime, essa moralidade, né, que tem, a questão das drogas, né, a questão da moralidade, todo mundo discute questões de moralidade até que a água respingue no próprio, né, você sabe. Então, essa hipocrisia da sociedade, a gente precisa acabar com o crime, para isso a gente precisa, por exemplo, acabar com as drogas, mas não, as drogas são lucrativas, então o filme discute um pouco essa questão, essa temática, a corrupção na polícia, então o cara tira sarro disso o tempo todo, e é isso que colocou esse filme no hall dos grandes clássicos de ação dos anos 80, porque os filmes de ação eles não tinham muito essa pegada, né, de fazer essa crítica social. Geralmente, quando os filmes criticavam a corrupção na polícia, por exemplo, eles faziam isso de uma forma um pouco mais séria, né? Você pega filmes como Máquina Mortífera, por exemplo, ou aquele filme com o Ed Murphy, que eu esqueci o nome agora, Um Tira da Pesada. Eles criticavam isso de uma forma menos sarcástica, menos zoeira, né? Embora o filme do Ed Murphy fosse de comédia, a forma como eles criticavam isso era bem menos zoada que o Robocop. E é isso que torna esse filme tão único, cara. É esse humor debochado do Paul Verhoeven. E outra coisa que eu digo aqui, se esse filme tivesse sido estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, ele seria ainda muito mais zoeiro, porque se você viu um Vingador do Futuro, você vê que lá
todos esses elementos que eu citei nesse filme aqui estão presentes lá. A crítica social, o humor ácido, a bizarrice, tá tudo lá. A violência, tá tudo lá. Robocop é muito mais violento que o Vingador do Futuro. Até porque, inclusive, veio antes que o Vingador do Futuro, que é de 1990, esse aqui é de 87. Mas, cara, o humor do Paul Verhoeven é característico, tá ali. E é isso que torna Robocop um clássico, na minha opinião. Não é o melhor filme de ação dos anos 80, mas é muito bom. Vale o seu tempo, assista, nota 8,5. É isso, pessoal, um abraço.